Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o professor Evandro e nós vamos dar prosseguimento ao nosso estudo de soluções. A aula de hoje nós vamos trabalhar aí as classificações das soluções, tá? Vamos ver como a gente classifica soluções que a gente viu nas aulas anteriores, que solução é o nome dado a todo tipo de mistura homogênea, aquela que apresenta uma única fase, beleza? Então esse assunto, alguns livros de ensino médio têm tirado, têm diminuído a quantidade das classificações. Um livro traz uma classificação ou outra, então o que eu vou apresentar para vocês aqui vai ser mais do que suficiente, beleza? Vamos lá, pessoal. Então a gente pode classificar as soluções de acordo com alguns critérios, tá? O primeiro deles é quanto à sua condutividade elétrica. Então existem soluções que conduzem corrente elétrica e tem soluções que não conduzem corrente elétrica. Então, quando tiver uma solução que conduz corrente elétrica, a gente vai chamar ela de solução eletrolítica, tá? Quando ela conduz corrente elétrica. Ela vai conduzir corrente elétrica porque vai haver na solução íons livres, tá? Sempre que houver íons que são cargas lá do tipo positiva ou negativa lá, que vai criar íons cátions, ânions, que a gente estudou lá no primeiro ano do ensino médio, então a gente vai ter uma solução eletrolítica. Por exemplo, quando a gente pega o sal em água, o sal, ao colocar ele em água, vai formar íons na Na+, e Cl-. Esses íons vão fazer que uma mistura de sal com água, né, uma solução de sal e água, ele vai conduzir corrente elétrica. Então ele é classificado como uma solução eletrolítica, beleza? Agora, o contrário, pessoal, é a solução não eletrolítica, tá bom? É aquela que não conduz corrente elétrica, pois não contém íons, tá? Então vai ser as situações que eu vou ter umas soluções lá que vai ter moléculas, tá? Então, por exemplo, a solução de açúcar em água. Quando você pegar um copo de água e colocar açúcar lá dentro, ele não vai conduzir corrente elétrica, porque lá não tem íons, lá você vai ter moléculas, tá? Moléculas livres lá. Beleza, pessoal? Então essa é a primeira classificação, quando a condutividade é elétrica. Outro tipo de classificação é quanto à natureza do soluto. Vamos olhar agora para o soluto, tá bom? Que é aquele que é dissolvido, beleza? Então nós podemos ter uma solução que é chamada solução iônica, tá? Então a gente pode classificar quanto à natureza do soluto como solução iônica. O soluto se dissolve formando íons, por exemplo, de novo NaCl em água. A gente vai ter o íon Na+ e Cl-. Então, quanto à natureza do soluto, a gente pode ter a solução chamada de iônica, quando a gente tem íons, tá? Bem próximo da primeira classificação lá. Só que aqui a gente está focando na corrente elétrica. Então, quando eu tiver íons, uma solução que tem íons, posso chamar essa solução de solução iônica. Beleza? E o contrário também é válido, tá, pessoal? Quando eu tiver a solução que eu chamo de solução molecular, é quando o soluto se dissolve formando moléculas, tá? Como, por exemplo, o açúcar. O açúcar ele vai liberar essa molécula aqui em água. Ele não vai liberar íons, não vai ter cargas, tá? Então eu chamo aí solução molecular. Beleza, pessoal? Então essas são as duas primeiras classificações. Eu vou apagar o quadro aqui e a gente vai continuar. Então vamos seguir aqui com o nosso estudo. Vamos ver mais duas classificações das soluções, tá? Eu também posso classificar as soluções, pessoal, quanto ao estado físico delas, tá? Como eu olho para ela, em qual estado físico ela está. Ela está no estado sólido, ela vai ser uma solução sólida quando os componentes estão no estado sólido. Por exemplo, as ligas metálicas. Então, todas as ligas metálicas são soluções no estado sólido. Então, classifica ela de acordo com o estado físico da matéria que ela apresenta. Então, se ela estiver no estado líquido, vai estar os seus componentes no estado líquido. Por exemplo, o sal em água. Professor, o sal não está no estado líquido, ele está no estado sólido, mas ele foi dissolvido em água, então ele está dentro, vamos dizer, entre aspas, da água, ele está dissolvido dentro dela. Então a aparência é do estado líquido. Então a gente vai ter uma solução líquida, tá? E solução aquosa, os componentes no estado gasoso. Então, por exemplo, o ar atmosférico é um exemplo disso. Então o ar que está me cobrindo aqui é uma solução que está no estado gasoso, beleza? Então, de acordo com o estado físico das soluções, os três estados básicos da matéria: solução sólida, solução líquida, solução gasosa, tá? Agora, pessoal, essa classificação aqui ela é a mais importante, tá? Então, nessa aula, a gente vai dar só um aparato dela. Quando a gente for estudar coeficiente de solubilidade na próxima aula, a gente vai, de novo, tratar dessa classificação, porque é a que mais cai, tá? Em questão de vestibular e também no Enem, tá? Então, quanto a gente pode classificar as soluções quanto à quantidade de soluto. Quanto soluto tem naquela solução? Posso classificar. Aí eu vou ter soluções insaturadas, saturadas ou supersaturadas, tá bom? Então a solução classificada como insaturada, a quantidade aí de soluto, ela é menor
que o coeficiente de solubilidade. Então, na próxima aula, a gente vai estudar o que é o coeficiente de solubilidade, mas saiba que o coeficiente de solubilidade é a capacidade que um solvente tem de dissolver um soluto a determinada temperatura. Então, se eu pegar a água e começar a jogar sal lá dentro, eu vou jogando em poucas quantidades, o sal ele vai se dissolvendo na água, mas vai chegar uma hora que não vai mais poder. Então, o coeficiente de solubilidade é quanto, vamos dizer assim, a água consegue dissolver de sal dentro dela. É o máximo que ela consegue, tá? Então, tem um máximo a depender de cada tipo de temperatura, tá? Na próxima aula, a gente vai estudar profundamente sobre o coeficiente de solubilidade, mas só gravem de forma geral isso, tá? Então, a solução insaturada, a quantidade de soluto é menor que o coeficiente de solubilidade, é menor. Então, se a água consegue dissolver X, eu coloco um pouquinho menor que X, ela dissolve de boa, tá? Então, solução saturada significa o quê? Que a quantidade de soluto, ela é igual ao coeficiente de solubilidade. Eu coloquei basicamente a quantidade certinha lá, que o solvente consegue dissolver de soluto, tá? E a solução supersaturada, como o nome está dizendo, tu tem uma quantidade de soluto maior que o coeficiente de solubilidade. Então, eu coloquei muito mais do que aquele solvente consegue dissolver de soluto, tá? Então, passei bem do que poderia ser dissolvido. Na próxima aula, devido a essa classificação ser a mais importante, nós vamos estudar ela de novo, tá? Porque a gente vai trabalhar coeficiente de solubilidade, vamos entender o que é mais isso, vou mostrar exemplos e vamos voltar de novo a tratar dentro dos exemplos o que é uma substância aí, uma solução, desculpa, insaturada, saturada ou supersaturada. Beleza, pessoal? Então, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, peço que se inscreva nesse canal, compartilhe com seus amigos e nos ajude com esse projeto aí. Nós estamos querendo chegar a uma marca de 36 mil inscritos. É uma luta nossa e eu só posso contar com o seu apoio. Então, um forte abraço a todos e até mais. Valeu, pessoal!